Olá! A reforma tributária já é realidade por meio de uma emenda à Constituição debatida e aprovada por deputados e senadores. A mudança simplifica e unifica os tributos sobre o consumo e promete garantir as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, com a continuidade do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas como vai funcionar na prática? Sobre o tema, eu converso com o deputado Valderney Avelino, do União do Amazonas, e com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Houve aquela discussão sobre se a gente ia mudar de IPI para CID, mas continuou IPI, quer dizer, a Zona Franca de Manaus tem uma vantagem comparativa em relação ao restante do país, e essa vantagem é exatamente a isenção do imposto sobre produtos industrializados. Como vai ser, então, o tratamento do restante do país para que a Zona Franca continue se desenvolvendo? Vou começar, claro, com o deputado Valderney, que é da Zona Franca. Ok, muito obrigado. Obrigado ao deputado Mauro Benevides, a você, Aline. Eu queria deixar claro o seguinte: a decisão da Câmara dos Deputados, à época da tramitação da emenda constitucional, foi acabar com o IPI. O Senado trouxe uma CID, que iria substituir o IPI para os produtos produzidos no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Muito bem. Quando retornou para a Câmara não aceitou essa CID, essa contribuição de intervenção do domínio econômico, que substituiria esse IPI. Então, quando a Câmara recebeu de volta o texto aprovado pelo Senado, a Câmara não aceitou a CID e aí houve uma negociação e retornou ao IPI dos produtos produzidos apenas lá no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Então, IPI acabou, mas os produtos que protegem, em tese, com a sua alíquota, que será definida pelo governo federal, como é hoje, vai ser mantido. Os demais produtos, não. Eu só vejo também uma vantagem nisso. O IPI e o Imposto de Importação, eles funcionam hoje como uma espécie de proteção para a indústria brasileira, que já não é mais tão protegida assim. De qualquer forma, ao substituir o IPI, ficará o Imposto de Importação para fazer essas alterações de alíquota como o governo federal definir. Me corrija se eu estiver errada, mas pelo meu raciocínio, IPI era uma penalidade, na verdade, nenhum país tem IPI, era uma penalidade à indústria. Agora ele qualifica como um imposto de incentivo à Zona Franca de Manaus. Na realidade, o que vai acontecer é o seguinte: a preocupação da reforma tributária em manter esses benefícios que a Zona Franca de Manaus tem era para evitar também que indústrias do sul do país, com o benefício que é concedido na Zona Franca de Manaus, deixassem suas áreas de atuação e viessem produzir na Zona Franca de Manaus. Então, o diferencial de alíquota, seja através do IPI, ou originariamente, como o Senado tinha feito, na CID, porque com a CID também qual foi o problema, por que a Câmara achou melhor reavaliar isso? Porque foi criado a CID para todo o país, com destinação da receita exclusivamente para lá. Isso gerou um problema federativo dentro da avaliação da Câmara, de que talvez não fosse a melhor maneira de fazer esse incentivo. Então, a diferença vai ser mantida, a tese é de que esses produtos também não se ampliem muito, para não carrear retirada de produtos e de produção das outras partes do país, e que só Manaus seja efetivamente beneficiada. Então, está bem calibrado o processo. Vamos dar um exemplo na prática? O senhor é do Ceará, o senhor é do Amazonas. Digamos, uma televisão produzida no Ceará e outra em Manaus. Como só tem produção de TV em Manaus, como a produção de moto também em Manaus,
continuará o IPI, tanto na importação quanto para quem for produzir fora de Manaus. A redução do IPI, o incentivo fiscal para Manaus desses produtos? Não, não há redução, há isenção. Sim. Que é uma diferença E os grande. produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, mas também produzidos em outras partes do Brasil, aí sim tem o IPI, certo? Na nova estrutura, o IPI vai continuar acontecendo, mas o calibre do imposto regulatório, ele vai sair do IPI e vai para o imposto seletivo. Porque o imposto seletivo é onde ele vai abordar bebidas, ele vai abordar bebidas alcoólicas, açucaradas, produtos minerais, inclusive. O que você tinha, inclusive, de arrecadação no IPI, você poderá continuar tendo no imposto seletivo, que não tem efeito arrecadatório, mas acabará também servindo para manter esse nível de arrecadação, mesmo com incentivo da Zona Franca de Manaus, manterá o governo, sobretudo o governo federal, mantendo a sua estrutura de receita que ele também não poderia perder. Porque a tese da reforma tributária é você não aumentar a carga tributária. Neutralidade. Neutralidade. Nem aumenta, nem Tira diminui. aqui, coloca ali, mas a carga tributária como um todo, ela tem que ser preservada. Eu acho que essa é a grande segurança. O deputado Mauro toca num tema relevante. Por mais que a tese do governo, quando propôs a reforma tributária, seja essa da neutralidade, não aumentar a carga tributária, haverá naturalmente uma expansão da base tributável. O que é isso? Produtos que não seriam tributados, serviços que não eram tributados passarão a ser. E eu acho que o deputado Mauro tem a mesma opinião, haverá um aumento de arrecadação e deverá ser calibrada essa alíquota que está sendo proposta de 26,5%, deverá ser reduzida. Inclusive, só para concluir, poucas pessoas têm o conhecimento que o Brasil vai taxar as operações de crédito. O Brasil será o primeiro país do mundo onde os bancos vão pagar entre o custo que ele captou do dinheiro e os juros que ele emprestou. Sobre essa diferença vai haver a incidência tanto do IBS quanto da CBS. Isso vai permitir que a empresa que tomar esse crédito para expandir a sua produção, olha a inovação, ela vai poder se creditar daquilo que o sistema bancário efetivamente está pagando. E o sistema bancário, por sua vez, que hoje não se acredita de nada, ele vai pagar. Mas tem uma cunha fiscal reduzida. Ele vai ter o tributo pago, mas ele vai abater o IVA que ele está pagando na energia, nos seus sistemas de tecnologia. Então vai ser um sistema de débito e crédito que nem vai onerar o sistema bancário e, ao mesmo tempo, poderá baratear o valor cobrado pelos bancos nessas operações de crédito para as empresas, o que significa que podemos ter um processo com mais crédito de expansão da atividade econômica ou criação de atividade econômica e geração de emprego no Brasil a preços mais competitivos, que eu acho que esse é o grande alcance. Já entramos nesses dois assuntos, o senhor falou sobre operações de crédito e também sobre a questão do imposto do pecado, né? O imposto seletivo. Mas só para concluir a Zona Franca de Manaus, essas mudanças, elas vão ser adotadas em etapas? Essas mudanças, sim, a partir de 2032, elas serão adotadas. Nós temos, eu acho que seria importante trazer aqui algumas informações sobre Manaus, porque as pessoas dizem, a Zona Franca de Manaus, por que manter esse diferencial? Veja só, o primeiro ponto que eu considero relevante é o polo industrial de Manaus, ele gera diretamente, hoje, exatamente agora, neste ano, 115, 116 mil empregos diretos. E, consequentemente, 45, 50% a mais de empregos indiretos. 170 mil postos de trabalho criados pelas empresas da Zona Franca de Manaus. Lá,
meu caro Mauro, nós, durante 5 anos, nós chegamos a gerar a ter investimentos em torno de 40 bilhões de dólares dentro do polo industrial de Manaus. Nós geramos em negócios internamente lá em torno de 140 bilhões de reais nestes 5 anos, dentro lá da, digamos, Zona Franca de Manaus, que é uma Zona Franca industrial, digamos assim. E isso são números extremamente relevantes para que o Brasil tome conhecimento que representa. Então, nós temos que admitir que dentro de toda essa pujança aí que eu estava falando, esses números são realizados nas trocas internas e nos investimentos internos dentro de Manaus, pelas empresas que estão lá. Não tem nada a ver com dinheiro público, não tem nada a ver. É tudo dinheiro privado das empresas que estão investindo. Agora, isso é possível também porque lá atrás, em 2003, nós criamos, eu modestamente, criei um dispositivo para que essas trocas pudessem haver sem a tributação interna, ou seja, quando se vendia de São Paulo para Manaus um componente para colocar na televisão, colocar na moto, esse tributo era vendido, como é até hoje, como se fosse uma exportação, portanto, sem impostos. Quando era vendido internamente, esse produto era taxado. Então, em 2004, eu aprovei um dispositivo aqui na Câmara, tirando também essa tributação e permitiu que hoje nós temos lá o maior polo, que é o polo de componentes que vende para todos os segmentos das indústrias. Então, isso é uma coisa extremamente importante e que gera mais riqueza, gera mais distribuição de renda e faz com que o Brasil economize divisas. Deputado Mauro, o senhor falou sobre o imposto seletivo. Qual a relação entre a política fiscal de incentivo do IPI na Zona Franca e esse novo imposto seletivo? É porque o imposto seletivo ele vai ter uma característica mais específica e mais focada, que não necessariamente em produtos industriais. O IPI ele tem uma característica muito voltada para um processo de regulação da questão industrial. O seletivo não. O seletivo ele não tem o objetivo de ser um imposto arrecadatório, ele é mais um imposto que está convencionou chamar de imposto do pecado, como se falou, para produtos nocivos, portanto, à própria saúde, ao meio ambiente. Né? Essa é a função um pouco diferente do que a característica que o IPI já gerou no passado e continuará fazendo aqui originariamente no nosso país. Eu queria lembrar também que o imposto seletivo, apesar de não ser um imposto arrecadatório, ele vai vir para a base de dados para definir o repasse de recursos para estados e municípios. Ele vai entrar na base. Por isso, quando eu vejo muito município ou estado preocupado com perda de receita, eles não estão sabendo exatamente o tamanho dessa distribuição, que tem muito ganho lá dentro. E como disse o deputado Paulo Derney, é possível. Eu acho que o Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial de Reforma Tributária, não calculou ainda adequadamente essa alíquota de referência que nós estamos chamando de 26,5%. Eu acho que pode ser, inclusive, menor. E o segundo ponto, esse é muito relevante. A reforma tributária, ela acaba com todos os incentivos fiscais do Brasil. Obviamente que não vai acabar com o Super Simples, que continua o mesmo, e nem vai acabar com o da Zona Franca de Manaus. Então, nós estamos falando de 100 bilhões, 100 bilhões do Super Simples, e estamos falando de 40 bilhões da Zona Franca de Manaus. Então, vamos dizer, dos 500 da União, dos 250 dos estados e de mais uns 150 dos municípios, você tem um agregado aí de 900 bilhões menos, vamos dizer, 150, dá 750 bilhões a mais de receita que poderá ser dividida entre os estados, parte dela. O que significa que a alíquota de referência não precisa ser
essa alíquota que estou falando, porque hoje a maior alíquota de IVA do mundo é da Hungria, 27%. Nós estamos com 26,5%. Aliás, 26,5% é uma alíquota menor do que o brasileiro paga hoje dos 5 impostos. Esse é outro ponto que ninguém sabe. Todo mundo diz, olha, é uma alíquota muito alta, muito elevada. Não é. Essa alíquota ela é inferior ao que nós efetivamente pagamos. Até porque, na reforma tributária, o imposto vai ser por fora. Vamos explicar melhor. Quando você calcula o imposto, o ICMS, de um bem, esse imposto vai incidir sobre o preço calculado com o ICMS também. Ou seja, é imposto sobre imposto. Por isso que a gente chama de cálculo por dentro. Você vai tirar o ICMS da base e vai calcular o imposto por fora, no preço limpo. Isso vai dar transparência, isso vai dar, portanto, um ganho de competitividade muito forte. Os brasileiros e brasileiras finalmente vão saber quanto pagam de imposto. Agora, o senhor falou em estados e municípios sobre a negociação. Para além de estados e municípios, nós temos, por exemplo, só para citar relações governamentais da indústria de cigarros no Congresso Nacional. Qual deve ser a alíquota desse imposto seletivo e como é que anda a conversa com essas relações governamentais? Olha, é um imposto que deverá ser extremamente elevado. E eu entendo que deve ser extremamente elevado, porque essa é a razão de ser do imposto seletivo, imposto do pecado, é o imposto do produto que faz mal, é o imposto do produto que dá trabalho ao governo, dá despesa ao governo. Então, acredito que deverá ficar algo em torno de 80% uma alíquota para o tabaco. E vai ser fácil? Não há dúvida de que nós vamos ter na reforma tributária vários jogos de interesse na definição. Vou começar logo pelo setor de saúde, que é uma articulação muito grande aqui dentro da casa. O que aqui diz a reforma tributária? Que o setor de saúde terá uma alíquota de 60% inferior à alíquota de referência. Então, 60% vamos arredondar aqui de 25%, dá 15%. Então, pagará uma alíquota de 10%. Por que vai ter muita briga? Porque todo mundo, nós vamos ter que definir quem são os segmentos que serão interpretados como saúde. Então, aí que isso poderá variar, desde a indústria do medicamento até a academia, que também é saúde. Então, esse jogo realmente de interesse será inevitável. E é parte, portanto, trabalho do Congresso saber discernir realmente o melhor para o país. Como terá também no imposto do pecado, imposto sobre processados. Então, vamos ter que discutir, definir o que é processado, o que não é processado, que é um jogo de interesse também muito grande nessa questão. E vai acontecer no setor educacional a mesma coisa. Então, nós temos que estar muito preparados para que essas disputas, de interesses, como tem hoje no Brasil. Hoje a cesta básica brasileira, o jogo de que você tem um produto na cesta básica, você paga 0 de PIS/COFINS. E lá, na cesta básica, pela força dos mais ricos, lá tem o foie gras, lá tem o queijo suíço, lá tem o filé mignon e tantos outros produtos. O salmão, você gosta muito de salmão e tudo mais, vai pagar zero de PIS/COFINS, por exemplo, também. Então, eu acho, Mauro, que uma pergunta que não foi feita, mas que é relevante também citar. Quem se beneficiará? Vai se beneficiar o consumidor, mas, sobretudo, quem gera emprego, as empresas que investem. Porque nós vivemos no manicômio tributário. O Mauro já foi secretário de Fazenda do Ceará e sabe o que é criar normas. Nós temos 27 legislações de imposto sobre o consumo estadual. Nós temos legislação para tudo, então é impossível conhecer tudo. Então, as empresas, elas têm verdadeiros exércitos dentro das suas instalações e fora dela para dar conta de fazer o recolhimento do tributo adequadamente. Agora, não. Agora, tudo vai ser mais simples, tudo vai ser simplificado. E esse custo e esse manicômio tributário que a gente fala
ele deixará de existir. Como que a gente vai regulamentar agora? São 2 grupos de trabalho. Isso. Esses grupos de trabalho vão se debruçar sobre o quê? Vamos lá. Serão 2 grupos de 7 deputados, cada um. Esses deputados serão indicados pelos seus partidos. E aí a tese é a seguinte, trocando ideias com o presidente Lira, que é o primeiro grupo de 7 analisa o PLP 68, esse que faz a regulamentação do dia a dia, né, a operacionalização do dia a dia. E esse segundo grupo vai tratar da questão federativa e do Conselho Gestor. O que é o Conselho Gestor? O Conselho Gestor é aquele que vai, ao receber a arrecadação, vai ter em sistemas, vai ter condição de distribuir para todos os estados, para todos os municípios, como, por exemplo, para os exportadores, porque hoje o exportador ele tem direito ao crédito do produto exportado, mas ele não recebe. Nesse novo sistema, na hora que é pago, você vai ter 60 dias mais 15 para o Conselho Gestor definir e apurar esse valor e fazer o repasse. Esse prazo é constitucional e legal, e na infraconstitucional também estará devidamente estabelecido. Então é realmente uma mudança... Ou seja, as empresas que têm crédito, no caso das exportadoras, exemplo que ele citou, elas dificilmente veem a cor desse dinheiro de volta. Agora não. Agora não. Terão esse prazo para ter esse recurso de volta ou compensar num eventual pagamento de tributos futuros. Vamos traduzir aqui para os nossos telespectadores e internautas. Quando eu vendo um produto para fora do país, eu sou isento do pagamento do ICMS. Mas quando eu comprei os meus insumos para produzir esse bem, muitos deles eu paguei ICMS. Como eu não posso me creditar porque eu não paguei nada na saída, o exportador tem o direito de ter esses créditos que ele nunca recebe, que é o tal do imposto, que é o crédito da Lei Candir, que foi criada, que hoje os estados desoneram 40 bilhões por ano e a União repassa 3.800. Portanto, eles não recebem. Agora não. Agora o setor exportador, ele ao mesmo tempo em que ele não continuará, não pagará na saída, mas esses créditos aqui, eles serão recebidos em 60 dias de apuração e 15 de pagamento. É um avanço competidor, exportador impressionante. E segundo, no Brasil, investimento não pagará imposto. A indústria quer comprar uma máquina para ela ser criada, uma nova indústria, ou para renovar o seu parque industrial, investimento no Brasil pagará 0 de tributo sobre o consumo. Gente, isso é um avanço extraordinário para que o Brasil possa crescer, possa se desenvolver. O senhor quer dar uma palavrinha final para a gente encerrar o programa? A gente está quase no encerramento. Olha, acho que nós estamos no caminho certo. O trabalho que o Congresso Nacional fez foi extremamente importante ao aprovar essa PEC, porque nós trabalhamos ao longo dos anos, ao longo das décadas. Eu passei em torno de 30 anos aqui dentro, tentando fazer uma reforma tributária. Essa reforma tributária sai agora. O que nós estamos fazendo, discutindo agora, é a sua regulamentação. Então, é uma realidade que o país vive hoje. Portanto, estão de parabéns todos os congressistas, estão de parabéns todos os brasileiros, onde teremos todos um sistema tributário mais adequado, mais moderno e projeta o Brasil para o futuro com muito mais modernidade. Para concluir, portanto, as 2 perguntas muito frequentes no nosso gabinete. Primeiro, quando é que começa a funcionar? Então, para a União, ela vai se organizar 25 e 26, o CBS começa a ser cobrado em 2027. Para os estados, né, o total integral funcionamento do IBS, lembrando que os dois têm a mesma legislação, mas isso começará a funcionar a partir de 29, vai até saindo 90%, 80%, 70% até 2032. Mas, Mauro, só um parêntese, com 1% a partir de 26 para fazer o teste. Para fazer o teste, exatamente. E os estados... Desculpe,
onde terá 0,1 do IBS e 0,9 do CBS, que é federal, e IBS estadual, a partir de 26, exatamente para fazer... E em 2032 você encerra esse phase-out aqui dos estados e aí entra integralmente o IBS em 2033. Tudo valendo é 2032, exatamente, 33. tudo valendo em 2033. E o segundo ponto, quando vai ser aprovada essa regulamentação, também quero aproveitar para dizer que a ideia do presidente Lira é tentar votar isso até o recesso, dia 18 de julho. Não sei se dará tempo, mas se não der, vamos até 15 de agosto, ou o que for. E o Senado, portanto, terá tempo suficiente para fazer essa regulamentação. Concluindo, até dezembro de 2024, essa reforma tributária estará integralmente regulamentada. Deputado Mauro, deputado Paulderney, foi um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Muito obrigada. Prazer é nosso. E muito obrigada também pela sua companhia. Até o próximo Câmara Debate.